Bom dia, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos à oração do dia. Que a graça e o favor de Deus repouse sobre ti, sobre a sua casa, sobre toda a sua família, no nome de Jesus. Estamos aqui juntos mais um dia para orarmos e consagrarmos o nosso dia ao Senhor. E assim, Ele traz um direcionamento a cada dia, a cada manhã, para que o nosso dia seja ricamente abençoado. Por isso estamos aqui todas as manhãs, todos os dias, para orarmos em primeiro lugar, buscar o reino de Deus, a sua justiça, e assim Ele vai acrescentando tudo aquilo que nós precisamos para um dia ricamente abençoado. E eu quero compartilhar um pequeno texto, algo que Deus tem falado no meu coração. E justamente pequeno, às vezes as pequenas coisas nós não atentamos. E Deus está trazendo um alerta para nós hoje, das pequenas coisas, os pequenos começos, às vezes uma pequena semente, uma pequena palavra, coisas pequenas. O inimigo ele já tem observado as nossas preocupações e muitas vezes nós estamos preocupados e olhando para as coisas grandes. Porque é natural que venhamos olhar para as coisas grandes, que venhamos olhar para aquilo que tem um grande volume, uma grande proporção, e esquecemos das pequenas. Mas as pequenas, elas crescem. E muitas vezes, uma pequena palavra pode mudar todo um contexto, pode mudar toda uma história. Às vezes, uma vírgula, ela muda toda uma palavra, todo um contexto ali da escrita, um ponto de interrogação, enfim, nós precisamos atentarmos para as pequenas coisas. Então, o Senhor está nos alertando para esses pequenos detalhes. Aqui no livro de Cânticos, dos Cânticos, ou Cânticos de Salomão, aqui no livro de Salomão, no capítulo 2, no verso 15, diz assim: apanhe-me as raposinhas que devastam os vinhedos, porque as nossas vinhas estão em flor. Ou seja, o que quer dizer esse versículo? Olha só que interessante. Aqui, a raposinha representa um pequeno animal que, de uma forma bem sutil, que a gente acaba não observando, não percebendo, e parece que ela não vai fazer uma grande devastação, uma grande destruição, mas ela destrói os cachos, ela destrói a florada dos vinhedos. Então, no devido tempo, os cachos de uva não vão crescer, porque as raposinhas vão destruindo tudo. Então, nós precisamos nos atentar para os pequenos detalhes, porque uma coisa grande, a gente vem, a gente espanta, a gente já resolve, porque é grande, já está à vista, mas o Senhor está nos alertando para os pequenos detalhes. Às vezes, uma palavra pequena traz uma grande frustração no dia de amanhã. Muitas vezes, uma oração contrária, um sim, um amém, nos amarra, talvez para o resto da vida. Traz um problema muito sério, se não tivermos a revelação de Deus para consertar depois. E muitas vezes, uma pequena palavra traz um grande problema no casamento, traz mágoa, traz um grande conflito, uma pequena palavra. Às vezes, uma pequena palavra traz uma maldição, traz uma marra, traz uma frustração no coração de uma criança. Depois ela cresce frustrada, marcada por aquela palavra. Quantas histórias nós vemos aí? As pequenas coisas, os pequenos detalhes, as pequenas escolhas, as pequenas palavras, as pequenas sementes. Jesus, ele falou a respeito das pequenas sementes. Um grão de mostarda, uma pequena fé do tamanho de um grão de mostarda, tem um efeito de mudar uma montanha de lugar. Às vezes uma pequena semente que nasce num lugar errado. Quantas árvores eu tive que cortar aqui na minha casa? Porque estava no lugar errado. Há pouco tempo tive que cortar um coqueiro, estava correndo o risco de cair em cima do meu quiosque aqui. Ou seja, então, quantas vezes eu precisei cortar a árvore? Plantamos no lugar errado e muitas vezes a semente cai ali e nasceu aquela semente que deixamos crescer, é uma planta bonitinha, mas ela cresceu, se tornou uma grande árvore e ela se tornou um grande problema que depois nós precisamos gastar para poder cortar, pedir autorização muitas vezes para a prefeitura para poder tirar aquela árvore.
Pequenos detalhes que no começo não tinha problema, mas gerou um problema. Então, os pequenos detalhes. O Senhor está nos alertando hoje para pequenas coisas. Então, uma pequena escolha, uma pequena palavra, um pequeno gesto, uma pequena atitude, um pequeno presente, uma pequena ação, ela muda toda uma história de uma vida, muitas vezes. Então, tome cuidado com as pequenas coisas, com aquilo que você vai liberar, com aquilo que você vai aceitar, com aquilo que você vai concordar, com aquilo que você vai deixar entrar dentro do teu coração, na sua mente. Porque uma pequena palavra, muitas vezes, sem a proteção de Deus, por isso que nós temos que nos revestir com a palavra de Deus, por isso que Paulo orienta, revestir com a armadura de Deus, ele falando de algo espiritual, para que nenhum dardo inflamado, às vezes uma pequena flechinha, um pequeno dardo, não é uma flecha que vai matar fisicamente, mas ali tem um veneno, pequeno, mas mais perigoso do que uma flecha grande, de fazer um ferimento grande. Assim como o ferimento pequeno começa no corpo, se não cuidar, se torna uma ferida e se torna algo crônico depois. Tudo que é pequeno tem que ter a nossa atenção, porque pode crescer e trazer algo muito grande. Os índios usam, na verdade, uma pequena zarabatana, uma flechinha, um dardozinho bem pequenininho, e nesse cano, nessa zarabatana, ele coloca esse dardo, mas com um veneno, ali tirado das costas de um sapinho colorido, e quando ele assopra num animal, por exemplo, o macaco instantaneamente ele começa a ficar com os nervos, com o sistema nervoso atacado, então ele não consegue ter mais reação, se movimentar, e ele está vivo, mas ele começa a ficar atrofiado, então ele cai e ele não tem ação. Ele não morre instantaneamente, mas ele não tem ação. E muitas vezes o inimigo lança dardos inflamados contra as nossas vidas, com palavras, com atitude, com gestos, com situações pequenas, que traz um problema muito grande no futuro. E o inimigo, ele é sagaz, ele costumou já observar as nossas vidas e ele fica observando. E as pequenas coisas nós não estamos olhando, então ele entra de uma forma bem sutil e nos pega desprevenido. Então, fique atento para os pequenos detalhes. Amém? Esse é o recado de Deus para a sua vida, para que você não venha sofrer amanhã por pequenas decisões hoje. Amém? Quero orar pela tua vida, quero te abençoar, para que o nosso dia seja ricamente abençoado, guardado, livres dos pequenos detalhes, das pequenas coisas, que no futuro possa gerar problemas amanhã. Porque uma decisão certa, uma palavra certa, uma liberação correta de bênção, da declaração da palavra de Deus, uma pequena palavra pode gerar grandes benefícios para nós amanhã. Assim como pequenos detalhes malignos possam gerar grandes problemas. Então, fique atento com as pequenas coisas. Que o Senhor abra os nossos olhos hoje para os pequenos detalhes. Amém? Então, vamos orar por isso. Não esqueça do seu like, se possível, e também do seu compartilhamento. Mande para grupos, para pessoas que você conhece. Compartilhe essa palavra para que também elas fiquem atentas, elas sejam alertadas, para que não sejam pegas desprevenidas, em nome de Jesus. Amém? E você que é novo no canal, ainda não é inscrito, te inscreve. Vamos estar juntos aqui todas as manhãs orando, abençoando o nosso dia para que o Senhor nos alerte de armadilhas, de pequenos detalhes que possam nos gerar problemas no dia de manhã. Uma pequena oração a cada manhã vai nos trazer um dia de bênção. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, diante de Ti, diante da Tua palavra, oramos nesta manhã, gratos pelo alerta, pelo cuidado que o Senhor tem para conosco, nos pequenos detalhes. O Senhor cuida de tudo, como diz na Tua palavra, que nenhum fio da nossa cabeça cai sem a Sua permissão, nenhuma folha da árvore. O Senhor conhece cada detalhe das nossas vidas, e muitas vezes, Pai, nós estamos liberando, Pai, situações pequenas que
possam gerar problemas no dia de amanhã. Por isso, sonda o nosso coração, sonda os nossos lábios, Pai, a nossa mente, para que nós não venhamos liberar nenhuma palavra, não venhamos concordar com coisas erradas. Às vezes, apenas um sim ou um amém nos amarra, Pai, em laços grandiosos. Por isso, nós pedimos direcionamento no Senhor no dia de hoje, capacitação para atentarmos para os pequenos detalhes. Por isso, Senhor, abra os nossos olhos espirituais, para que possamos ver os pequenos detalhes, as pequenas sementes, ó Deus, se são boas ou não, porque elas vão crescer e vão gerar frutos. Mas se for uma árvore que não dá fruto bom, está no lugar errado, Pai, ela vai gerar um problema no dia de amanhã. Por isso nós queremos, Pai, estar com os nossos olhos abertos. Às vezes uma palavra, Pai, que traz uma ferida no coração, traz um problema na alma, no futuro. Por isso, Pai, que o Senhor possa guardar os nossos lábios, guardar a nossa mente, Pai, nos protegendo, Pai, com o escudo da fé, para que nenhum dardo inflamado do maligno possa entrar, com o capacete da salvação, Pai, para que nenhuma palavra maligna possa entrar na nossa mente, Pai. Por isso, protege-nos, ó Deus, no dia de hoje, para que nós venhamos estar livres de todos os pequenos detalhes, porque os grandes nós conseguimos enxergar naturalmente, mas os pequenos detalhes muitas vezes nos passam despercebido, e nós precisamos, Pai, de estar atento, de ter a sabedoria do Senhor, para que possamos ver e não permitir, para que no dia de amanhã não cresça e dê grandes problemas, ou para que nos roube o sustento do dia de amanhã. Por isso, Pai, oramos e pedimos a Tua direção no dia de hoje, para que o nosso dia seja ricamente abençoado. Por isso, Pai, guarda os nossos pés, para que cada passo que dermos, ó Deus, sejamos iluminados, como diz no Salmo, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, para que cada passo que dermos, Pai, estejamos caminhando em luz, Pai, e que as nossas mãos sejam ungidas, consagradas a Ti, para que possamos, Pai, abençoar o nosso trabalho. Pai, tudo aquilo que colocarmos as nossas mãos, tudo aquilo que liberarmos com a nossa boca, Pai, que sejamos bem-sucedidos, que possamos liberar bênção, direcionado pelo Senhor. Por isso, Pai, nós oramos e pedimos a Tua direção no dia de hoje. E agradecemos pela rica oportunidade, pelo direcionamento, pelo alerta, pelo cuidado do Senhor para conosco. Por isso nós Te louvamos, Te glorificamos. Por isso abençoa cada filho, cada filha que ora junto comigo neste canal. Que a sua casa, que a sua família, que os seus sonhos, seus projetos sejam todos guardados, sustentados, protegidos. Pai, que os pequenos detalhes sejam direcionados pelo Senhor, para que eles venham desfrutar de todas as suas promessas. Por isso oramos e consagramos tudo a Ti, e Te louvamos por tudo aquilo que o Senhor já tem feito em nossas vidas. Em nome de Jesus oramos e Te glorificamos. Amém e glória a Deus. Amém, queridos, que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus, com paz e prosperidade. Deus te abençoe.